dou início à solenidade de outorga do título de professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor doutor Cedi Irano. Para compor a mesa, inicialmente convidamos professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, docente do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas. Professor doutor Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, chefe do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Senhorita Kelly Cristine Soares da Silva, assistente acadêmica em exercício da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Neste momento, registramos e agradecemos a presença do professor doutor João Batista Borges Pereira, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Fernando Novaes, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Professor doutor Coquei Uehara, professor emérito da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Professor doutor Adilson Avance, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e ex-pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Professor doutor Gabriel Com, ex-diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. O senhor Masahiko Kobayashi, cônsul-geral adjunto do Consulado-Geral do Japão em São Paulo. Professor Fernando Dias Menezes de Almeida, representando o senhor Celso Laffer, presidente do Conselho Superior da FAPESP. Senhor desembargador Joe Tatsumi, presidente da Diretoria Executiva Aliança Cultural Brasil-Japão. O senhor Renato Yamada, vice-presidente da Diretoria Executiva Aliança Cultural Brasil-Japão. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Então, boa tarde a todos. Saudações especiais a todos os que estão aqui presentes. A professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, nossa pró-reitora de Cultura e Extensão, que nesta mesa comparece como representante do reitor, professor João Grandino Rodas, e como a professora do Departamento de Sociologia, que vai homenagear o professor doutor Cedi Irano. Cumprimento em nome do cônsul adjunto do Japão todas as autoridades aqui presentes. Cumprimento em nome do professor doutor Fernando Novaes, que é um dos professores eméritos aqui presentes, todos os professores eméritos.
cumprimento por ter sido ele um dos professores do professor. E cumprimento a todos os professores, alunos, funcionários, familiares e amigos do professor Cedi Irano. Dou, portanto, agora início à sessão de outorga do título de professor emérito ao professor Dr. Cedi Irano, concedido pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu pediria aos professores eméritos, professor doutor Fernando Novaes e o professor doutor João Batista Borges Pereira, que fossem buscar o professor Cedi Irano lá na diretoria, né? E logo daremos prosseguimento a esta sessão de outorga do título. Boa tarde a todos. Nesse momento, passarei a leitura. Termo de concessão do título de professor emérito ao professor Dr. Cedi Irano. A Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em sessão de 25 dias do mês de novembro do ano de 2010, considerando os elevados méritos do docente e os relevantes serviços prestados pelo professor Dr. Cedi Irano, resolveu outorgar-lhe o título de professor emérito desta faculdade. Nesta data, em sessão solene, a ilustríssima senhora, professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, no uso de suas atribuições legais, no termos do artigo 93 e parágrafo único do Estatuto da Universidade de São Paulo, e tendo em vista a deliberação acima mencionada, fará a entrega ao homenageado do diploma alusivo ao título. Antes, porém, e após a leitura deste termo, a ilustríssima senhora, professora doutora Arlinda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária e docente do Departamento de Sociologia, saudará, em nome da congregação, o professor doutor Cedi Irano. E para constar, eu, Kelly Cristine Soares da Silva, assistente técnico de direção para assuntos acadêmicos em exercício, lavro o presente termo, que será assinado pelo presidente da sessão, pelo homenageado e pelas demais autoridades que compõem a mesa de trabalho. Assino aqui. Neste momento, passamos a palavra ao professor doutor Antônio Flávio de Oliveira Pierucci. Começo dizendo exatamente palavras que eu aprendi com o próprio Cedi. Vou chamá-lo assim a partir de agora. Logo que eu entrei no departamento de Sociologia, em pouco tempo eu já estava recebendo atenções
absolutamente surpreendentes da parte do professor Cedi Irano, que me acompanhou em todos os passos para o andamento da minha contratação, da minha papelada, me orientou em todos os sentidos e, paulatinamente, nós fomos nos aproximando de tal forma que eu pude já, digamos, no primeiro ano que eu estava aqui, aprender com o Cedi Irano uma coisa que é uma característica muito forte do Cedi, que é uma dedicação total, inclusive total no sentido de tempo, de full time, à Universidade de São Paulo e, sobretudo, à Faculdade de Filosofia, a nossa Faculdade de Filosofia, a nossa casa. Logo que eu comecei as minhas atividades aqui, o Cedi foi escolhido coordenador da pós-graduação, Sociologia, e eu fui escolhido vice-coordenador. E tive o prazer de, novamente, né, de aprender com o Cedi essa mobilização constante, essa dedicação constante, não apenas à vida acadêmica no sentido estrito, mas à vida acadêmica também no seu aspecto administrativo. Isso é uma lição que a gente aprende com o Cedi. E aprende, sobretudo, com esta... Não sei como dizer, eu tenho medo tenho receio de personalizar demais as coisas. Mas esse título com o qual eu fui homenageado pelo Cedi, que dizia: Flávio, você é meu amigo pessoal. E eu pensava comigo, mas amigo pessoal, todo amigo é um amigo pessoal. O que o Cedi está querendo dizer com isso? O Cedi estava querendo dizer com isso alguma coisa que ele não dizia só a mim, seguramente não só a mim. A muitas outras pessoas o Cedi dizia: você é meu amigo pessoal, você é minha amiga pessoal. Essa ideia do Cedi é surpreendente, porque é como se ele fabricasse, né, essas relações pessoais com a insistência com que ele explicitava o nome, um pouco exagerado, um pouco hiperbolicamente, destas relações, que são relações de coleguismo, relações de companheirismo, que ele logo transformava em amizade e ainda, pleonasticamente, chamava essa amizade de amizade pessoal. Tá? Isso é uma coisa que talvez o Cedi tivesse mostrando para mim, que sou muito sensível a esse tema da amizade, tivesse mostrando para mim a importância de você conseguir com que os seus colegas pensem em você como um amigo, né? Pensem que você é amigo do Cedi. Mas que importância tem ser amigo do Cedi? Tem importância de ser amigo do Cedi porque o Cedi está sempre, o tempo todo, disposto, né, a gastar uma parte do seu tempo para te ouvir, para te aconselhar, né, ou simplesmente para concordar ou, eventualmente, discordar de você, né, em alguma situação. Não precisa ser uma situação muito delicada, muito grave, mas em situações comezinhas. Como fazer agora, depois que demos esse passo? O Cedi senta e é capaz de ficar conversando horas, né, com o seu amigo pessoal naquele momento. Naquele momento você de fato é dele o amigo pessoal. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Cedi e às vezes eu até de brincadeira uso com meus colegas, né? Fulano, você é meu amigo pessoal, né? Citando sempre, entre aspas, né, o notinha de rodapé, no asterisco, Cedi Irano, né? Porque isto é uma das coisas que me fizeram me sentir bem aqui na Universidade de São Paulo, bem na Faculdade de Filosofia e bem, sobretudo, no Departamento de Sociologia. Eu não vou me alongar, eu gostaria de simplesmente de chamar a atenção para essa qualidade humana extraordinária do Cedi e para esta outra, né, qualidade, agora não apenas humana, mas uma qualidade profissional do Cedi, que é essa dedicação full-time às suas atividades na universidade.
Isso é uma coisa que as novas gerações precisam aprender, olhar para o CEDI, mirar-se no exemplo do CEDI, porque está faltando mais isso que eu acabei de comentar com um colega, um sentimento de, me desculpem a expressão, de belong together, né? Pessoal no sentido forte da palavra, no sentido nobre da palavra, não no sentido patrimonial da palavra, né? A ideia de você trazer as relações com os seus colegas para um plano de atividade conjunta de pessoas que, naqueles momentos em que estão juntas, são amigos pessoais. Colegas que estão fora, tanto fora do Brasil, nós estamos com alguns, cerca de uma dezena de colegas do departamento, né, atualmente fora do país, mas nós temos também, no dia de hoje, colegas que não estão presentes em São Paulo, com compromissos de viagem, compromissos de banca de concurso, ou bancas de mestrado e doutorado, ou conferências, ou seminários. Ou seja, eu gostaria de estar aqui representando também aqueles que fisicamente não puderam se fazer presente e que são todos seus amigos pessoais, Cedi. Neste momento, registramos e agradecemos a presença do professor doutor Kazuo Watanabe, do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Neste momento, palavras de saudação da professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, docente do Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e representando neste ato o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor João Grandino Rodas. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora professora doutora Sandra Margarida Nitrini, digníssima diretora da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, excelentíssimo senhor professor doutor Antônio Flávio de Oliveira Pierucci, meu colega e chefe do Departamento de Sociologia, senhores professores eméritos da Faculdade de Filosofia, colegas da congregação, aos quais agradeço muitíssimo a honra de saudar professor Cedirano nesse momento de coroamento da sua carreira, meus colegas do Departamento de Sociologia, funcionários do Departamento de Sociologia e da Faculdade de Filosofia, alunos, amigos, familiares do professor Cedirano, senhoras e senhores, meu caro Cedi. A amizade supera o tempo cronológico. Ousaria dizer que é atemporal. Exatamente porque permanece nas nossas lembranças mais caras, até no momento em que somos derrotados pela finitude da vida. Resiste nas recordações daqueles com quem convivemos. Meu colega e amigo professor Cedirano, quero expressar os meus agradecimentos brotados do coração. As nossas afinidades vicejaram no solo do que, sociologicamente, denominamos, e tão ao seu gosto, por afinidades eletivas. Como companheiros de um caminho, não só daquele caminho comum
a todos os sociólogos, mas de um tempo vivido. O nosso tempo de convivência, o tempo da nossa instituição, um tempo especial do nosso país que enfrentou situações tão complexas, muitas vezes bastante dolorosas. Eu, na minha condição de estudante, você, na sua condição de professor de sociologia, que estava iniciando as suas lides acadêmicas. O tempo é boa medida, já disse Drummond. Diga-se de passagem, você aceitava o desafio de se tornar professor da Universidade de São Paulo porque não resistiu a este chamamento que conformava uma vocação, uma atração e adesão irresistíveis, pois estava muito bem situado nas atividades de mercado. Não deve ter sido fácil. Hoje, assistimos ao coroamento dessa escolha, naquele momento, uma escolha tão incerta, como incertos eram os rumos da universidade e do país, quando você aceitou o convite do professor Florestan Fernandes, que significava o desafio de ser professor de sociologia, um departamento muito importante, ou um curso muito importante naquele momento, o curso de Ciências Sociais, porque os anos eram 1965. De lá para cá, realizou uma carreira altamente distinguida. Orientou mais de 60 estudantes nos níveis de mestrado, doutorado, sem contar as iniciações científicas e os pós-doutoramentos. Ocupou os cargos mais importantes na estrutura acadêmica, como a de diretor da nossa faculdade no período de 2002 a 2005, reitor de Cultura e Extensão Universitária entre os anos de 2005 e 2007, chefe do Departamento de Sociologia entre 1997 e 2000, secretário executivo da Sociedade Brasileira de Sociologia entre 1889 e 1989 e 1991, olha o tempo, apenas para enumerar algumas posições de relevo, às quais se acrescenta a de membro do Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a nossa FAPESP. Essas posições selecionadas representam o reconhecimento da sua carreira de professor, de acadêmico, de pesquisador e de sociólogo da Universidade de São Paulo. Como professor, ministrou cursos marcantes, especialmente no campo da teoria sociológica clássica, tendo formado centenas de estudantes. Enquanto acadêmico, encarnou os princípios da universidade identificada com a ética da responsabilidade inerente à vocação científica, para lembrar Max Weber, autor da sua eleição. Como pesquisador, enfrentou problemas e temas os mais complexos, situados na seara da teoria social, concentrados no exame da formação da sociedade brasileira. Como sociólogo, não se alforriou do seu compromisso público, eu diria até republicano, que alimenta a nossa disciplina ab início. Professor Cedirano é, sem dúvida,
retrato acabado do sociólogo e intelectual formado na melhor tradição da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Por essa razão, não tenho dúvida em afirmar que poucas trajetórias acadêmicas foram intelectualmente tão coerentes e dedicadas à Universidade de São Paulo. Autor de livros, hoje clássicos, como Castas, Estamentos e Classes Sociais, com várias edições, visitou o núcleo central da reflexão disciplinar, referente à natureza da estrutura social, às suas formas de organização que definem o modo de distribuição, de classificação, de estratificação dos seres nas sociedades. Originada da sua tese de mestrado, defendida em 1972, a obra já representa a busca de um caminho próprio, tendo em vista que elegeu Max Weber como o autor fundamental de reflexão que compartilhava com Marx o mesmo reconhecimento na sua reflexão, fruto da melhor tradição sociológica uspiana, dedicada a refletir sobre a formação histórico-social do Brasil. O livro discute as teses dominantes sobre a constituição da nossa sociedade de origem colonial. Esses problemas que orientavam a produção intelectual na época não resultavam de exercícios puramente eruditos ou intelectualistas. Antes, e pelo contrário, eram animados pelo compromisso de decifrar uma sociedade que não percorria a trajetória típica. Espelhavam a tentativa de elucidar o que Florestan Fernandes denominou de drama ou dilema da nossa história. O deciframento dessa espécie de enigma refletia um compromisso público superior: pensar a constituição do Brasil moderno, contribuir para a formulação de propostas civilizatórias em contextos sociais marcados por extrema desigualdade, por injustiças profundas, por direitos restritos. Com o tratamento das teses dominantes sobre a formação histórica do Brasil, realizado à luz das heranças dos clássicos, sobretudo de Marx, Durkheim e Weber, pretendeu contrapô-las aos relatos dos coevos, como Antonil, Gândavo, Gabriel Soares de Souza, Jardim, Frei Gaspar da Madre de Deus, Frei Vicente de Salvador, referências para a construção de um pensamento coerente com a época da formação do Brasil. Cedirano revisitou a tradição clássica e revisitou os nossos primeiros historiadores, permitam-me dizer assim, para orientar, desse modo, a caracterização dos afastamentos e proximidades frente às realizações modernas mais típicas.